Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui para comentar uma frase que eu tirei de um livro, publiquei até lá nas nossas redes sociais, que eu tirei desse livro aqui, ó, O Dever do Advogado, do Rui Barbosa. E que essa frase, ela diz o seguinte, né? Ela fala dos deveres da defesa, então aqui ela diz o seguinte: a sua função, como a função do advogado, né, da defesa, consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. Então essa frase aqui ela é muito importante porque justamente esse é o papel claro do advogado, clássico do advogado, né? Muitas vezes o advogado, principalmente o advogado criminalista, ele é confundido com a pessoa do criminoso, né? Ele é colocado como se fosse um criminoso também, e ou muitas outras vezes tem-se a ideia que o advogado criminalista ele é a favor daquele crime, ou que ele entende que aquele crime não é um crime, enfim, né? Algo do gênero. Mas o fato é justamente esse aqui. O advogado criminalista, ele é, como todo advogado, né? Ele é a voz do seu cliente, do seu constituinte, ele é a voz intermediária, no melhor sentido da palavra, né? Entre o seu cliente e a autoridade, entre o delegado, entre o promotor, entre o juiz, entre o desembargador. Então esse é o verdadeiro dever do advogado. Ele é a voz do seu cliente e ele está ali justamente para garantir os direitos do seu cliente, só isso. Todo mundo, de conhecimento de todo mundo, nós temos o princípio da presunção de inocência, falando especificamente em direito penal, né? Então todo mundo é considerado inocente até que se prove em contrário. Para que essa prova lá no final, tanto da absolvição quanto da condenação, para que essa absolvição, essa condenação, elas sejam válidas, elas sejam legítimas, precisam ser observadas uma série de normas constitucionais, enfim, códigos e outras leis que são as nossas leis ordinárias, né? E quem faz garantir que essas leis e que esses direitos eles sejam observados é o advogado. Então essa é a função do advogado, ele é um garantidor do devido processo legal, ele é um garantidor que o seu cliente vai ter todos os seus direitos durante o processo respeitados. Lá ao final, se ele for condenado, sentença transitou em julgado, é uma outra situação, mas inicialmente, até chegar lá naquele final, ele tem uma série de direitos e esses direitos eles devem ser respeitados e devem ser garantidos. E esse respeito, né, ele deve ser garantido pelo advogado. Logicamente, depois ele foi condenado, acabou o princípio de presunção de inocência, né? Foi condenado e pela própria atuação do advogado, fazendo valer esses direitos, essa condenação ela passa a ser legítima, né? Ela passa a ser legal. Então esse é o verdadeiro papel do advogado, ele é a voz do cliente lá perante as autoridades, né? Pelo juiz, promotor, delegado, e também ele é um garantidor dos direitos do seu cliente, ele é um garantidor que o processo ele tem o seu trâmite regular. Então esses são os principais deveres, um dos principais deveres do advogado são esses, né? Então aqui, ó, desse livrinho aqui, O Dever do Advogado, se você ainda não leu, recomendo, um livrinho bem fininho aí, ó, rapidinho dá de ler, e além dessa lição aqui, existem várias outras aqui que nós vamos aí comentando aos poucos aí quando for possível. Um forte abraço aí, até a próxima!